Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, hoje nós temos estamos no 5º elo, né, da campanha, isso mesmo? É isso mesmo? 5º elo, tá certo? E, inclusive, já vamos anunciando que nós temos uma proposta de campanha bem desafiadora. Nós estaremos avisando no último elo qual é a nova campanha, mas se prepare porque nós estamos sendo convocados por Deus para não achar que o ano já acabou. Ao contrário, nós vamos fazer aí um upgrade, vamos dar aquela... Sabe aquela hora que você pega... Você já teve problema com o teu celular, que parece que, de repente, nada está funcionando? Ou começa a ficar tudo meio travado, meio parado? Aí, o que você faz? Você dá aquela desligada e liga novamente? Já fez isso alguma vez? Aí parece que dá uma renovada. É mais ou menos isso que a gente quer dar que a gente chama aí talvez de input, essa acelerada aí, para que a gente entenda que nós não terminamos o ano ainda, que o ano não está definido e que Deus tem coisas maravilhosas para nós, amém? Tem ou não tem? Você vai colher ainda em 2023 ainda coisas maravilhosas, amém? Então se prepare para essa nova campanha, porque ela vem com esse desafio, para a gente dar aí um upgrade, para não largar os bets, ao contrário. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então se a luta está ferrenha, nós aumentamos a intensidade, simples assim, mas conquistamos pelo poder que há no nome de Jesus. O adversário vem para tentar enfraquecer, mas você sabe em quem você tem crido, e aí agarra em Jesus. Ora mais, jejua mais, lê mais palavra, mais comunhão, mais intimidade, e com toda certeza você vencerá para a glória do nome do Senhor. Queridos, nós estamos então na campanha Esperei no Senhor e Ele me ouviu. Vamos lá todos juntos no 3? 1, 2, 3. Esperei no Senhor e Ele me ouviu. Mais uma vez. Esperei no Senhor e Ele me ouviu. Amém? Isso está baseado no Salmo 40, na primeira estrofe, né? Onde o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é bom, né? É ótimo, é maravilhoso. Pelo menos a parte B, né? Pelo menos a parte B, que é Deus ouviu, Deus atendeu, Deus respondeu. Isso é bom demais. Agora, a primeira parte não é algo fácil. Nós temos trabalhado, queridos, nesses dias, sobre a perspectiva de que nós estamos aí o tempo todo buscando as coisas de Deus. E nesse buscar as coisas de Deus, a gente muitas vezes, eu até uso uma frase, que eu falo muito, não sei se vocês lembram, não sei quantas vezes já falei ela aqui, mas eu gosto muito de pensar da seguinte maneira: procurando, não se perca. Procurando, não se perca. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes, na busca de algo, a gente pode se perder. E como que a gente pode se perder? A gente pode se perder tanto no desejo de alcançar aquilo, e a gente acaba perdendo outras coisas no meio disso,
É gente querendo ficar rico e perdendo família, perdendo tudo, por exemplo. É gente querendo conquistar uma casa e perdendo todas as outras demais relações. Mas às vezes a própria vitória também, ela nos engole. Às vezes a gente acaba buscando uma coisa, querendo aquilo, e quando a gente recebe, a gente não sabe administrar. A gente não tem condições nenhuma de administrar. Já imaginou uma pessoa que está pedindo para Deus um carro, e Deus dá um carro, mas ela sequer tirou a carteira de motorista? Então, se Deus tivesse dado esse carro para ela, sem ela tirar a carteira de motorista, o que vai acontecer? Ela vai se perder com isso. Então, procurando, não se perca, é como se fosse para mim uma temática, para a gente entender que a gente precisa fazer a nossa parte. E quais são as nossas partes? As últimas campanhas têm falado disso. Nós falamos sobre obediência, então agora nós estamos falando sobre paciência, sobre esperar. Essas questões, elas são a base, queridos. Se a gente não se estrutura em cima disso, é até perigoso a gente ser abençoado. A gente pode colocar fora, ou jogar fora, ou transformar em maldição a nossa bênção. Porque falta o quê? Estrutura. É o caso de Sansão, é o caso de Saul, é o caso de muita gente, que a gente vai ver nas Escrituras, que não estava preparado para receber a vitória. Então, que a gente possa, nesses momentos do culto da tarde, do culto Vida em Cristo, estar preparado e Deus poder derramar, mas derramar assim, abundantemente sobre a nossa vida, tudo aquilo que Ele sonha, amém? Você sabia que o problema não é Deus nos abençoar, o problema é a gente estar preparado. Você sabia disso? Às vezes o problema não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver inclusive com clamor. O problema às vezes é que Deus já falou assim, já está até determinado, eu já até disse amém, já está em construção, agora só depende de você. Você sabia disso? É disso que se trata, por exemplo, o texto que nós lemos. Lembra desse texto, irmã Ilai? A irmã Ilai, semana passada, né? Na verdade, eu acho que há umas 2 semanas atrás, ela comentou sobre esse texto. E ela comentou na versão Ilai, né? Então, eu não lembrava por causa da versão Ilai. Hoje em dia, porque às vezes tem tantas versões, há um tempo atrás, por exemplo, na Assembleia de Deus todo mundo tinha a corrigida, então é a ARC, né? Almeida, Revista e Corrigida. Então você praticamente decorava o versículo e todo mundo decorava o versículo igual. Nas presbiterianas, batistas, usam mais a ARA, que é a atualizada, a Almeida, Revista e Atualizada. Agora, hoje em dia, ficou muito NVI, NTLH, ARA de vez em quando, NAA. Então, a gente ouve muitas versões que daí, no final das contas, você lembra do contexto do versículo, mas você não lembra as palavras exatas. Você sabe o que diz aquele versículo. E algumas vezes a gente já fazia isso no passado, imagine hoje, né? Se a gente já fazia naquela época, que era uma versão só, de vez em quando você não lembrava exatamente a palavra, mas lembrava o que significava o versículo, imagine hoje com todas essas versões. Aí a irmã Ilai até falou ali, mas eu não lembrava na hora. E aí foi com aquela questão em casa. Falei, eu tinha que se lembrar do versículo. Você manda para mim então o meu versículo, irmã Ilai? Amém. E na quinta-feira passada à noite, eu iria pregar, e um dos textos que eu iria usar era exatamente esse também, como texto base, que era Deuteronômio capítulo 8, só que para uma outra mensagem. E antes disso, à tarde, a irmã lá chegou com o papelzinho e me deu ali Deuteronômio, capítulo 8, o mesmo versículo, era o mesmo versículo que eu estava preparado para a noite. Eu até comentei com ela, falei, é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu gosto de falar essas coisas para ver as conexões do Espírito Santo, né? Eu não vejo as coisas como um acaso, irmão. Tantos versículos bíblicos, tanta passagem bíblica, as coisas acontecendo exatamente no mesmo dia, né? Ela não sabia da minha agenda, nós não combinamos nada e as coisas vão acontecendo. Então, para que também serve isso? Para você ficar ligado, tem um Deus que está trabalhando aqui neste lugar. Tem um Deus que está dando uma palavra que pode ser uma palavra rema para a sua vida. Você sabe o que é uma palavra rema? É uma senha de Deus que vai virar a sua história. Uma frase, uma palavra pode te impactar e mudar a sua história para a glória do nome do Senhor. Quantos de nós já não ouvimos às vezes uma frase que a gente falou assim, aquele dia eu ouvi isso e comecei a fazer dessa maneira. Acabamos de ouvir a Jaque falando de mudanças que foram acontecendo a partir de palavras que ela foi buscando e que Deus foi direcionando a vida dela. E não se esqueça que ela usou bastante a palavra aqui, obediência. Lembra das nossas
Foi a última campanha, a campanha da obediência, né? Nossa última campanha, obediência. Olha Deus trabalhando a mesma linha de raciocínio. Então vamos lá, queridos. Para hoje, pensando nisso, eu estava pensando em algumas questões. Esperar com paciência no Senhor, esperar a gente já falou várias vezes, não é fácil. E esperar sem paciência não é a proposta de Deus. Então, para ajudar, Deus quer que a gente aprenda a esperar, mas é com paciência e com endereço no Senhor. Então, nós não esperamos nas pessoas, nós não esperamos no outro, nós esperamos em Deus. Às vezes, queridos, a gente acaba se equivocando. Não foram poucas as vezes que no passado eu estava desempregado, precisando de uma porta de emprego, e eu lembrava de alguém na igreja que era um empresário e pensava que aquele camarada poderia me arrumar uma porta de emprego. E essa porta de emprego nunca veio pelos locais que eu imaginava, mas veio daquele que já estava construindo e já tinha tudo preparado, e era muito melhor do que eu poderia imaginar, aleluia. A gente tem sempre, às vezes, uma certa tendência de olhar e imaginar, é por ali que eu vou, e Deus tem tudo escrito da melhor maneira. Eu lembro, por exemplo, lá quando eu tinha meus 17 anos para 18 anos, e eu me converti, e aí naquela época eu estava pedindo uma companheira para Deus. E é interessante como que o jovem ora, né? Você ora falando, Senhor, manda uma Rebeca, manda, Senhor, a pessoa para a minha vida. Mas daí já olhava uma menina, ela falava, aquela ali é meu número, hein, Senhor? Aquela ali é a que o Senhor quer, mas aquela ali é meu número. E nunca foi aquelas que eu mostrei para Deus. No final estava em outro lugar, até que a hora que eu bati o olho, o Espírito Santo falou, é essa daí, estamos juntos até hoje. Há quantos anos, amor? 27 ou 28? 28 anos, para a glória do nome do Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida e vai te surpreender, mas você precisa, e eu preciso, aprender a esperar com paciência no Senhor, amém? E a gente quer conceituar um pouco mais, firmar um pouco mais, o porquê esperar com paciência no Senhor. Antes de entrar nesse texto de Deuteronômio, eu quero primeiro ler alguns outros versículos com vocês aqui, porque pelo menos, se a gente não conseguir entrar nos versículos bíblicos, você pelo menos continue meditando neles. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, e eu creio que o Espírito Santo já vai falar só pela leitura. A primeira leitura eu quero em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que diz assim, se der tempo você acompanhar, se for bom de Bíblia aí você acompanha, se não der tempo, ouça, que é mais importante até. Quer dizer, não que seja uma coisa menos importante do que a outra, mas não perca de ouvir, né? 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. Vou repetir. O amor é... De novo. O amor é... É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Mas tu, Senhor Deus, é Deus, entre as características, é um Deus paciente. 2 Timóteo 2, 24. Ora, é necessário, repito, ora, é necessário, necessidade, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Está aí nas características do servo do Senhor, queridos. E agora eu quero uma passagem um pouquinho mais sobre o assunto em Tiago, capítulo 5, 7 a 11. Olha como é que começa o versículo 7. Sede, então é uma ordem, seja ou sede, pois, irmãos, pacientes. Isso é uma ordem, está no imperativo isso. Sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. E aí, está demorando muito aí a tua vitória? O nosso alvo é bem maior, tá? Não é só até você receber essa vitória, não. Não é só até as coisas mudarem. A nossa paciência vai até o dia que Ele voltar. Vale um glória a Deus? Glória a Deus.
E aí ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sedes vós também de volta, sejam vocês também pacientes e fortalecei o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E ele está falando isso há mais de 2000 anos atrás, e para ele está próxima. Imagine para nós que estamos mais próximos ainda, hein? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E eu fecho com vocês agora, queridos, em Tiago, capítulo 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tem alguém aí que tem como alvo ser perfeito, completo e não ter falta nenhuma? Se não tem, eu te aconselho a você buscar isto como um norte da sua vida. Isso é possível, isso é tangível, através de Deus. Só Deus pode gerar isso em nós. E aí ele dá aqui qual é a maneira que a gente consegue lograr êxito nisso. É através da paciência. Romanos 5, 1 a 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, e eu ouvi glória a Deus ali, hein? E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Só pegar esses textos, levar para casa, ficar meditando neles, a gente já sai daqui com a senha da vitória, com a palavra de Deus para mudar a nossa história. Vamos tentar aqui entrar um pouquinho nesses textos e nesses contextos. Queridos, tanto Tiago quanto Romanos, eles nos trazem a um grande desafio. Ele diz que a gente precisa ter alegria. Ainda Tiago está dizendo que a gente tem que ter muita alegria quando a gente passar por provações, por tribulações. E aí, se a gente tiver mais ou menos o mesmo raciocínio sobre o assunto, a gente vai dizer, se tem uma coisa que a gente não tem muito, é alegria em momentos de provação e tribulação. É ou não é? Não parece uma coisa boa. É ou não é? Olhando naturalmente como humanos, queridos, não é uma coisa boa. Mas o próprio Paulo está dizendo o porquê que a gente deve ter alegria ou ter muita alegria quando a gente passa por isso. E uma das questões que ele está dizendo é que a tribulação, ela produz, ela é produtiva, ela está gerando algo em nós. Não está acontecendo algo na nossa vida sem propósito. Deus está nos levando por situações aonde Ele está nos construindo. Não é à toa, não é por acaso, nós não estamos sofrendo debalde. Se Deus está nos levando por um caminho, Deus tem propósito, querido. E se a gente não entende todo o plano, pelo menos a gente precisava entender a regra que está em Romanos.
A tribulação, ela produz paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Se aqui o quadro está completo, queridos, no que nós estamos lendo em esperei com paciência, pelo menos estão as duas expressões, a última e a primeira. Porque se a paciência vai caminhando através da paciência, experiência e esperança, aqui a gente já está no esperar, a gente já está falando na esperança. Por que a gente espera? Porque a gente sabe em quem, ou onde, ou o que, ou o porquê a gente espera o que a gente está esperando. Ou deveria, pelo menos, saber, né? Se a gente não tem como certo o que está à nossa frente, então fica complicado. Mas se a gente sabe em quem a gente tem crido, então a gente vai marchando, dando glória a Deus, porque lá no final a gente já sabe que a vitória é certa para a glória do nome do Senhor, aleluia. Então é fundamental a gente entender, pelo menos isso. A gente pode não entender o quadro completo, mas tenha certeza de uma coisa: o que você está passando está produzindo algo para a glória de Deus. E com peso eterno. O que você está sendo moldado, trabalhado, o que Deus está forjando em você, tem peso de eternidade. Não é apenas um processo, não é apenas uma vitória, não é apenas um momento, é infinitamente maior do que isso. Deus está nos moldando para a eternidade. Nunca perca isso do alvo. Às vezes a gente pode não entender nesse processo, mas cada dia mais você está mais experiente, a esperança está mais viva no seu coração, e você vai cada vez conhecendo melhor o seu Deus. É ou não é? Lembra de Davi? Eu vou contra esse incircunciso, eu vou lutar contra ele. Mas Davi, você nunca entrou num campo de batalha, mas já venci leão e já venci urso. E o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, me dará sobre esse incircunciso, aleluia. Ou seja, Davi está vivendo o quê, queridos? As experiências que Deus forjou ele, preparou ele para aquele campo de batalha. Deus está operando, trabalhando em nós para a glória do nome dele, aleluia. Então, no mínimo a gente precisa tirar isso, queridos, como expressão. E aí nós vamos para Deuteronômio capítulo 8, quando Deus está revelando a Israel, porque Israel andou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Eu repito, 40 anos no deserto. Deus tirou eles do Egito e disse: eu vou levar vocês para uma terra boa, terra que mana leite, terra que mana mel. A terra é boa. Eu vou tirar vocês, são escravos no Egito. Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra boa. Que promessa maravilhosa. Que coisa grandiosa. Queridos, essa promessa para se cumprir leva 40 anos. Tem que esperar ou não tem que esperar? E tem que ter paciência ou não tem que ter paciência? E tem que ter tudo isso no Senhor ou não tem que ter no Senhor? Queridos, não dá para viver algo nessa dimensão, viver um milagre nessa dimensão, sem o endereço certo da fé, que é o Senhor, e sem eu estar com essas estruturas firmadas. A esperança com paciência. Esperar com paciência no Senhor. E a gente pode, para quem já leu e para quem não leu, eu te aconselho a ler, leia o Pentateuco, que você vai ver quantas vezes a desesperança praticamente só fez com que o processo ficasse mais longo. E agora o interessante, queridos, é que algumas coisas acontecem nessa jornada. E uma das coisas que acontecem é que faltava pão para o povo. E se faltava pão para o povo, em um determinado momento,
A gente há de convir que é um pedido justo eles pedirem pão, porque eles não tinham pão. E eu já pensei nisso. Por que eles precisavam pedir água? Por que eles precisavam pedir pão? Se Deus já sabe da necessidade, se Deus já sabia que eles precisavam, até porque não seria fácil. Alguns estudiosos vão falar que ali tinha no mínimo 1.500.000 pessoas, 1,5 milhão de pessoas fácil, porque a Bíblia fala em 600 mil homens, e naquele momento não se contava mulheres e crianças. Então facilmente ali você contaria ali mais de 1 milhão de pessoas. Imagine alimentar mais de 1 milhão de pessoas, irmãos. Aonde achar trigo para toda essa gente? Dá tempo de colocar coisa para plantar e colher? Dá tempo de criar galinha para tanta gente assim? De criar, sei lá qual que é o animal mais rápido, né? Malemão nasce, já tem ovo, vai ter tanto ovo para tanta gente? É muita gente. E de repente eles estão sendo guiados por Deus, então todo esse processo precisa ser guiado por Deus. A gente às vezes vai fazer uma festinha, qualquer coisa, a gente já começa a pensar no bolso, já começa a se preocupar, será que vai dar? Será que vai ter estrutura para todo mundo? Vai ter mesa para todo mundo? Vai ter cadeira para todo mundo? Vai ter prato para todo mundo? Vai ter talher para todo mundo? A gente está preocupado com coisinhas de uma festinha nossa que a gente vai fazer. Imagine Deus falar, agora sai toda a serra, todo o Espírito Santo e vai para uma terra que eu vou mostrar para vocês. Imagina, irmão, onde é que vamos dormir? Que casa que vai ter? Onde vai ter tenda? Onde vai ter lona? Onde vai ter coisa para costurar para todo mundo? Esse povo precisa crer de forma extraordinária, de uma forma assim gigantesca. E Deus será o provedor constante, Ele garante isso que será. E no entanto, eles se deparam com problemas como comida e como água. E aí, queridos? Será que Deus falhou? Será que Deus se esqueceu? O que está acontecendo nesse processo? A causa é justa. Eles queriam pão porque eles não tinham pão. A causa é justa. Só que aqui no capítulo 8, Deus revela por que Ele não antecipou o milagre. Por que eles precisaram pedir o milagre? O capítulo 8 revela isso. Ele disse: eu deixei vocês passar fome. E ele disse, tudo isso para quê? A fim de conhecer as intenções de vocês. Eu coloquei vocês à prova para conhecer o que se passava no seu coração. Está aí o porquê Deus não age antecipadamente. Para que aquilo que somos se revele. Quem somos nós de fato? A gente descobre os verdadeiros amigos na hora da dificuldade, é ou não é? Se você tiver dinheiro e quiser fazer festa, vai aparecer gente que vai ser teu amigo do dia para a noite. Agora é na hora que você está precisando de alguém que você vai descobrir quem são os verdadeiros amigos, e você terá grandes surpresas. Eu já tive surpresas assim, gente que eu nem imaginava. Gente que eu nunca fiz um churrasco com ela. Gente que eu nunca almocei ou que ela almoçou na minha casa. Mas que na hora que eu precisei era a pessoa que estava ali com os braços estendidos. E gente que eu almocei, gente que eu estive junto, gente que eu participei, cadê? Cadê os meus amigos? É na hora das adversidades que a gente acaba descobrindo quem é quem. E na hora da adversidade, a gente acaba descobrindo quem somos. Tanto que Satanás disse isso. Lembra o que ele disse para Jó? Sabe por que Jó te adora, Senhor? Porque o Senhor cerca ele de bens. Tira o que ele tem, que ele te nega. Queridos, se tem uma coisa que Satanás não é burro. Satanás, ele sabe como acertar o ser humano, onde acertar o ser humano. É ou não é? Ele é um estrategista milenar. No céu, ele só estava ali, queridos, abaixo de Deus. A gente não subestima a Satanás. No entanto, ele revela como que o homem pensa, quando ele diz para Deus sobre Jó, tira o que ele tem e ele te negará.
tira a saúde dele, que ele te negará. Por que que o adversário disse isso? Porque o homem é assim. Tanto que ele também vai em Jesus no momento de fragilidade, no momento que ele imagina na mente dele que é o momento mais possível de uma vitória. Jesus está 40 dias jejuando, Jesus está fraco fisicamente, e ele vai até lá ver se ele consegue ter êxito no momento de maior fragilidade física de Jesus. Mas glória a Deus, que o que lemos no capítulo 8 está se cumprindo lá também no capítulo 4 de Mateus, que quando o adversário diz para Jesus, transforma essas pedras em pães, se você é o Filho de Deus, ele diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está escrito, aleluia! Ou seja, queridos, o que Jesus também revela para nós é que nas horas de dificuldade a gente vence agarrado na palavra, conhecendo as promessas, sabendo quem é que prometeu, que Ele é fiel, que Ele vai cumprir e que Ele é poderoso para fazer, aleluia. Se não for desta maneira, a gente cede às tentações. No entanto, Deus está revelando para nós que os processos acontecem na nossa vida para que a gente se revele. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu sei que você não precisa me responder, responda para Deus, né? Responda para você no seu interior, responda para o Espírito Santo. Deus precisa provar alguém para saber quem é quem? Você acha que Deus precisa passar alguém pela prova para saber qual é de fato a nossa qualidade, quem somos de fato? Claro que não, queridos. Então, quando Deus está falando isso, eu estou provando vocês para ver quem vocês são, o que de fato Ele está querendo dizer? O que de fato Deus está dizendo é que Ele está revelando para nós quem nós somos. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse para Pedro, disse, Pedro, hoje ainda você vai me negar. Pedro disse o quê? Jamais eu não te negarei. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Pedro é eu e você, irmãos. Nós somos Pedro. Dizendo, eu jamais te negarei, eu sou fiel, você fiel até a morte, eu te amo de todo o coração. O Senhor é a coisa mais importante, a gente fala isso o tempo todo. E Deus está dizendo para nós, não, você não me ama ainda, você tem que ter mais compromisso, você tem que isso, você tem que aquilo, mas a gente está dizendo, não, eu aqui, Senhor, é eu e o Senhor fechado para sempre. E é nessa hora que Deus nos leva a processos que revela quem nós somos. E Ele está revelando para quem? Para Ele? Está revelando para nós, queridos. É nós que acabamos descobrindo quem somos no processo. Pedro descobriu, ao ponto de quando Jesus se encontra com Pedro novamente, e Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele diz, tu sabes. Porque se antes Jesus não sabia, é o que ele estava dizendo, o Senhor não sabe. O Senhor está dizendo que eu vou te negar, mas a verdade é o Senhor não sabe de nada, eu não vou te negar. Agora ele está dizendo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe quanto eu te amo, o Senhor sabe a verdade do meu coração, o Senhor me conhece melhor do que eu, aleluia. A gente precisa entender, queridos, que a gente pode dizer que temos uma fé, mas os processos revelam quem nós somos. As situações revelam quem nós somos. Este domingo foi pregado sobre o amor, em um amor resistente, em um amor que persevera, um amor que ele vai até o fim. E se a gente for para Romanos capítulo 8, também fala deste amor, desta ligação com Deus, dizendo que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí ele coloca uma lista de situações, dizendo os anjos, tribulação, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, e vai colocando uma lista de coisas ali, dizendo que todos esses desafios não nos separam do amor de Deus. Mas às vezes a gente vai ouvir pessoas, talvez fazendo um outro salmo, um outro capítulo 8, ou acrescentando versículos ao capítulo 8, dizendo,
essas coisas ali eu concordo com Paulo. No entanto, a minha vida financeira, no entanto, a minha vida conjugal, no entanto, a minha enfermidade, no entanto, o que eu estou vivendo, no entanto, a minha ansiedade, no entanto, a minha depressão, no entanto, o problema com meus filhos, no entanto, o problema com as drogas, no entanto, eu não consigo viver uma vida mais profunda com Deus. Eu não consigo viver o que Deus tem na minha vida. Eu não consigo me entregar. Eu não consigo fazer o que eu sei que eu preciso fazer. E a gente vai ver desculpa de todas as formas. Não se encaixa com a proposta bíblica. A gente lê uma coisa, canta uma coisa, mas na prática a gente acaba fazendo outra. Então, queridos, só tem uma maneira da gente descobrir que fé é a nossa, que amor por Deus que nós realmente temos, passando por situações. E aqui Deus está revelando que esses 40 anos era Deus provando eles, humilhando eles, para revelar quem eles são. Quantos querem entrar na terra prometida aqui? Levantar um sinalzinho assim com a mão. Preciso completar a frase? Eu preciso completar a frase? Eles também queriam entrar na terra prometida, mas tem um processo. E o processo, um dos pilares desse processo é a espera. Esperar em Deus, queridos. O tempo de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus, é fundamental. O que lemos em Tiago diz: sejam pacientes. Sabe o que isso significa, queridos? Paciência faz parte do nosso ser. Não é uma coisa que a gente vai ali, nisso aqui eu sou paciente, naquilo eu não sou paciente. Não, faz parte de nós, da nossa essência. Assim como nós devemos ser amor, assim como nós devemos ter fé, assim como nós devemos ter as demais características, paciência faz parte do pacote. Lembra do fruto do Espírito Santo? Bondade, longanimidade, mansidão. A mesma coisa, é um fruto só, com todas aquelas características. A mesma coisa nas características da nossa vida em Cristo, a paciência é fundamental. Nós já falamos um pouco sobre os homens de Deus que conquistaram e aqueles que perderam promessas maravilhosas por falta de paciência. Uma delas que grita demais é Saul. Saul grita demais. Porque Saul, queridos, ele fica 7 dias esperando chegar o sacerdote. E o povo começa a ir embora. Porque é o seguinte, queridos, às vezes é muito fácil a gente falar em esperar, né? Falar em esperar, beleza, tal, etc. Só que a gente tem que ver o que está acontecendo. Se você olhar para o texto, você vai ver que o exército de Israel, eles começam a fugir. Eles vão fugindo, vão deixando, o exército já era menor, e eles começam a fugir. E faz 7 dias que eles estão esperando o sacerdote. Enquanto o sacerdote não chegar, eles não vão para a batalha. E o exército está indo embora de Israel. E Saul começa a ver aquele negócio, começa a ficar, daqui a pouco vai ficar só eu contra o exército dos filisteus. E aí, como é que fica esse negócio? E o número, a conta está baixando, e a conta está baixando, e a coisa está ficando cada vez mais difícil. Esperou 7 dias, e Samuel não chegou. O texto está dizendo que ele esperou 7 dias. E Samuel não chegou. Falou, já que Samuel não chegou, traga os bois aí, traga as ovelhas e vamos oferecer o sacrifício. Então ele estava no prazo, queridos, e ofereceu o sacrifício. E o texto diz que quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou. Na porta da bênção, irmãos. Na hora de receber a vitória. O que custava ele falar assim, vou esperar 8 dias. Já esperei 7, vou esperar 7 completinho, e aí talvez amanhã, talvez eu pense alguma coisa, mas vou esperar mais um dia. Quem esperou 7? Foram horas, algumas horas. Ele fez 99% certo, e perdeu a vitória. Samuel diz, hoje Deus ia confirmar o teu reino. No entanto, por causa do que você fez, hoje você foi riscado.
Será que a gente faz isso de vez em quando? Ou de vez em sempre? Quantas vezes na eternidade a gente vai ouvir Deus falando assim, rapaz, aquele dia eu ia mudar a tua história, mas você foi lá e meteu a cara, comprou aquele negócio lá parcelado, fez não sei o que, entrou naquele namoro, fez não sei o que lá. Quando era o teu dia da vitória, era naquele dia que eu ia mudar a tua história. Sabe por que levou 40 anos? Porque eu precisava provar você. Sabe por que levou 10 anos? Sabe por que levou 15 anos? Sabe por que levou anos? Não é porque Deus tem prazer nisso. Até porque tempo para Deus é uma coisa que para Ele não faz a menor diferença, Ele é eterno. Deus é eterno, irmãos, não faz a menor... Um dia ou 1000 anos para Deus é a mesma coisa, faz a menor diferença para Deus, Ele é eterno. Tempo faz diferença para nós, só que a gente tem o costume de, querendo antecipar, ou colocar a carroça na frente dos bois, a gente faz o quê? Aumenta o processo. Aquela viagem poderia levar uma semana, levou 40 anos, eles andando no deserto. E os problemas eram problemas reais, queridos. Eles não inventavam problemas, não. Realmente eles não tinham água, realmente eles não tinham pão. E aí, como é que eu faço então? Não é, queridos, do que a gente precisa, mas se trata de como a gente faz, como a gente lida. Lembra do próprio Moisés, da primeira vez que eles pedem água? E Deus fala, bata na rocha. Ele bateu na rocha, o milagre aconteceu, amém. Da segunda vez, Deus disse para ele, agora toca na rocha. Ele foi lá e bateu novamente. E aí Deus disse, por causa disso, você não vai entrar mais na terra prometida. Moisés estava para tirar a nota 10, irmãos. Na hora de tirar o 10, ele bateu quando Deus disse que era para tocar. Não se trata do que se faz, mas como eu faço. Então, se eu estiver esperando, posso estar esperando, mas impacientemente, e esperando nas coisas, nas pessoas, nos outros, então, queridos, com todo respeito, eu estou aumentando o processo, para não dizer que eu estou perdendo tempo, que é a mesma coisa. Aumentar o processo e perder tempo é a mesma coisa. Deus vai cumprir o que tem na sua vida. Deus vai cumprir. Isso não tem como não cumprir. Operando Deus, ninguém impedirá. A pergunta é se vai levar horas ou anos. Essa é a pergunta. E essa é eu e você que temos que responder. Se a gente quiser, de fato, a gente pode encurtar o caminho e muito. Mas geralmente, a gente gosta de deixar bem mais longo o processo. E sabe como que a gente faz isso? Achando que estamos antecipando. A gente é Saul. Está na hora, vamos resolver esse negócio agora, o povo está indo embora, preciso resolver isso hoje, está na hora, é agora que a gente tem que resolver isso. Espera mais, já esperou até hoje, continue esperando em Deus. A pessoa que tinha que te dar a resposta, não deu a resposta ainda, é Deus nesse processo. Deus está aí nesse processo. É Deus fechando essa porta e abrindo uma porta bem maior. Vamos se colocar de pé, queridos? Eu tinha uma das primeiras chefes na área da medicina, quando eu comecei a trabalhar com produtos hospitalares, ela não era nem evangélica, ela não era nem crente. Quando a gente perdia um negócio, ela dizia assim, Deus tem algo melhor e maior ali na frente. E aí se o equipamento custava 20 mil, ela falava, agora a gente vai vender por 25. E vendia. E ela não era nem evangélica. Ela falava, é porque Deus tem algo melhor. E às vezes a gente vê crente chorando o leite derramado. Ai meu Deus, eu precisava tanto, tinha que ser desse jeito, tinha que ser essa porta, estava na cara que era essa porta, eu senti que era nessa porta, eu achei que era desse jeito. E Deus está preparando algo muito melhor, muito melhor, muito melhor. Eu só preciso aprender a esperar. Você consegue imaginar, queridos, fé sem esperança? Fé sem esperar? Está dentro da fé. Não dá para você dizer que tem fé e não consegue esperar. Não dá. É inconjugável isso. A fé perfeita em Deus, ela espera e persevera.
Essas duas características, elas estão dentro da fé. Se ela não estiver dentro da fé, não é fé, é outra coisa que você tem. É alguma certeza pessoal sua aí, boa, interessante, mas não é a fé de Deus. A fé de Deus, ela carrega paciência e esperança, plena, absoluta, porque você sabe em quem você crê. Você sabe quem é o seu Deus. Então não tem como, quem sabe em quem crê, desistir, parar, voltar. Não dá para fazer isso, porque você sabe quem é Deus. Eu quero fechar com vocês, lembrando que Tiago, capítulo 5, 7 a 11, ele diz: sejam, pois, irmãos pacientes. Então ele está falando do quê? Isso deve estar no nosso ser. Isso fala de ser. Sejam. Não é de vez em quando a gente usa a paciência. Não é de vez em quando eu espero. Não, é ser. Seja. Faz parte de você. Então, você pode começar nessa tarde repreendendo uma fala que a gente usa muito: eu sou impaciente, eu não sei esperar. Em nome de Jesus, destrua isso nessa tarde. Diga: eu sei esperar, eu sou paciente, porque o Espírito Santo habita em mim, porque Deus gerou isso em mim, essa virtude o Espírito Santo gerou em mim. Não fique aceitando o que o mundo diz que você é. Ah, eu sou impaciente, eu sou ansioso, eu sou isso, aquilo. Mentira de Satanás. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo tem temperança para a sua vida, domínio próprio para a sua vida. Somos pacientes. Um coração não enfraquecido. A pergunta é: como está o seu coração? Ele diz: sejam pacientes e fortaleça o vosso coração. Você tem fortalecido o seu coração? Aqui é lugar de você fortalecer o seu coração. Fortaleça-se no Senhor. Ele é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza. É nele que você se abastece. Temos um alvo, temos uma meta, temos um destino. Qual que é? Até a vinda do Senhor. Não é apenas até vencer essa vitória. Tem gente, querido, que às vezes sai de uma batalha, vence a batalha e já está cansado para entrar na outra batalha. Parece que ele determinou que a fé dele é até vencer aquela batalha. O dia que eu vencer isso, a nossa fé, ela é até a vinda de Jesus. Venha o que vier, passemos o que passemos, enfrentemos o que enfrentemos, é até Jesus voltar ou nós nos encontrarmos com Ele na glória, aleluia. O valor define o quanto aguardo com paciência. Ele diz no mesmo texto de Tiago: assim como o fruto da terra precioso, a gente aguarda com paciência o fruto precioso da terra. Então a paciência, queridos, é algo que define valor. Eu espero quando uma coisa realmente tem valor. É aquilo que a gente não tem muito interesse, que a gente abandona fácil. Aquilo que a gente não está muito afim, a gente abandona fácil. Mas aquilo que realmente tem valor, a gente vai lutar até o fim da vida, para sempre. A exemplo dos filhos, né? Alguém vai abandonar filho, não interessa, né? Não interessa quem seja o filho, vai ser até o fim filho e fim de papo. É o agente motivador, a advertência, a motivação, a inspiração. E quando ele fala que a vinda do Senhor está próxima, é o que nos motiva. A nossa paciência é exatamente esse alvo, queridos, que nós temos. Fala de perseverança firme. Ele está dizendo que a perseverança firme produz felicidade. Ele diz que até receber os primeiros e os últimos, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Ele está falando de algo que você não deixa, no meio do processo, o cansaço te vencer. E você também não esquece de como você começou. As primeiras chuvas e as últimas chuvas fala de processo completo. Não adianta a gente esperar por um tempo. Não adianta esperar por quase todo o tempo. É até o fim e fim de papo. As primeiras chuvas e as últimas chuvas. É assim que um lavrador espera.
E ele finaliza dizendo dos exemplos que não estão registrados à toa. Ele diz dos profetas que esperaram. Ele diz do exemplo de Jó como um exemplo de paciência. E que exemplo de paciência! É tão exemplo, o exemplo de Jó, que já existem alguns teólogos mais liberais, que eles têm até dificuldade de olhar para a passagem de Jó. Eles olham para a história de Jó como se ela não fosse uma realidade, de tanto que isso é extraordinário. E não está ali à toa, está ali para provar e mostrar para nós, queridos, que a paciência tem vitória certa. A paciência em Deus, a vitória é: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Amém? Eu quero fazer algumas orações aqui, mas a primeira oração que eu quero fazer é bem desafiadora. Eu quero orar por pessoas que por vezes você acaba até sem querer dizendo que você é impaciente, que você não sabe esperar, que você não gosta de esperar, que é difícil, você é desse jeito, você é ansioso. Eu quero te confrontar. Sai do seu lugar e vem primeiro você aqui na frente. Você não vai vir para receber vitória, você vai vir aqui para hoje destruir essa fala da sua vida. É assim, deixa Deus tratar, é para tratar mesmo, é aquele negócio que você fala assim: Senhor, eu saio daqui hoje com uma mudança, eu saio daqui hoje com algo radical na minha vida, é para mudar, amém? Então hoje você vai destruir isso aqui, você vai negar, isso não é uma verdade. A verdade é que você é paciente. Sabe por que você é paciente? Porque você é a imagem e a semelhança do teu Pai, e o teu Pai é Deus. E o Espírito Santo habita em você. E a temperança de Deus está dentro de você. Se tem alguém que sabe esperar nesse mundo, somos nós. Não importa o tempo, importa quem está junto com você nessa viagem. Sentadinho junto com você está Jesus. Nessa fila que parece que não tem fim, Ele está junto com você. Nesse processo que parece que não tem fim, Ele está junto com você. Essa companhia vale a pena ou não vale? Então você pode e você é capaz, porque a palavra de Deus diz que você é capaz. Não é pregador dizendo que é capaz, é Ele dizendo que você é capaz. Então receba isso para a sua vida em nome de Jesus. Você que está na campanha, vem aqui para frente também, vamos orar por você. E você que quer, a partir de hoje também, entender o processo de Deus, ouviu partes desta mensagem que o Espírito Santo falou com você, saia do seu lugar e vem até aqui à frente, vamos orar pela sua vida. Esses que estão aqui na frente, para esse momento de romper com essas falas, fica mais encostado aqui. Obreiras, pega um óleo aqui por gentileza e vem ministrar aqui sobre a vida delas a unção. E essa unção hoje será a unção da verdade de Deus sobre a vida delas. A verdade de Deus é que vocês são pacientes, que vocês estão cheios do Espírito Santo, e que o que vale para a vida de vocês é aquilo que Deus disse a respeito de vocês. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode, porque é a palavra de Deus a teu respeito. Então vocês, os obreiros, passa aqui por essas pessoas que estão aqui na frente, ministra sobre elas essas verdades de Deus, ministra sobre elas que elas têm o Espírito Santo, e que essa fala muda a partir de hoje, e que tudo aquilo que essa fala construiu está destruído em nome de Jesus, e que o que será construído a partir de hoje é tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito delas: temperança, paciência, a presença do Espírito Santo, a vontade de Deus se cumprindo no tempo de Deus, do jeito de Deus e como Deus quer. A vocês que estão aqui na frente nesta campanha, comece já a acreditar que dentro deste processo, Deus já deu uma ordem do céu, Deus já determinou no céu a vitória de vocês. Só depende agora de Deus ajustar as coisas. Ei, Deus está ajustando. Deus está ajustando as coisas, são detalhes, mas a vitória já foi mandada. Lembra de Daniel? No primeiro dia que você se colocou para orar, Daniel, eu já enviei o anjo para te mandar a vitória, mas Daniel ficou 21 dias em oração, arrumando para receber a vitória. Assim está você agora neste processo. Eu não sei qual é o tempo, mas já tem anjos trabalhando a teu favor, já tem um Deus trabalhando a teu favor. Pai, neste momento estamos nós como igreja, Senhor, aqui
aprendendo e tentando entender e viver cada dia mais o que somos. Somos, Senhor, pacientes e esperamos no Senhor, Pai, e é isso que queremos viver, e é assim que queremos mostrar para este mundo o jeito certo de viver, Pai. Toda impaciência, Senhor, toda ansiedade, tudo aquilo que combate contra a fé, tudo aquilo que quer, Senhor, deturpar a nossa fé, tudo aquilo, Senhor, que quer, Senhor, atrapalhar a nossa fé, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Mas que venha, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar, a começar por esses que tiveram a coragem de vir à frente e dizer, Senhor, que muitas vezes tem, Senhor, se apossado destas expressões, Senhor, que o mundo tem tentado, Senhor, colocar em nós, impaciência, que muitas vezes nós não sabemos esperar, que a gente não consegue, mas em nome de Jesus, hoje isso está quebrado, isso está destruído pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, Teus filhos possam ver, Senhor, a versão que o Senhor tem deles, que eles mesmos se surpreenderão, que eles mesmos não vão se reconhecer, Pai, da paciência que tem, porque o Teu Espírito está neles, porque a Tua palavra está neles, porque a esperança do céu está neles, e porque nós sabemos em quem temos crido, Pai. Assim também eu profetizo sobre aqueles, Pai, que estão aqui, Senhor, na frente nesta campanha, por um pedido, por uma oração, por uma necessidade, por um clamor, mas principalmente por uma estrutura pessoal, Pai. Em nome de Jesus eu ministro sobre a vida dos Teus filhos, Pai, mais resistência espiritual, mais firmeza na Tua palavra. Eu ministro sobre a vida deles, Pai, que eles viverão tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor desenhou, tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, que nenhuma antecipação, que nenhuma precipitação, que nenhuma atitude, Senhor, impensada nos roube de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos negócios, para nós, Senhor, e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Tudo que o Senhor planejou, no tempo que o Senhor planejou, do jeito que o Senhor planejou, Pai, encurtando processos, acontecerá em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Se louvar em meio às tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas Hoje sei. Olha o deserto chegando ao fim pela fé. Chegará. Por quê? O Senhor está cuidando de mim. Diga isso mais uma vez: o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de mim. Coloca a mão no seu coração O Senhor está e diga: eu não tenho o que temer. de mim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não tenho o que temer. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu finalizo, queridos. Pode ficar aqui na frente mesmo. A gente vai fazer uma oração finalizando. Eu tenho um pedido de oração aqui para a gente orar junto. Dizendo que na escola de Deus, queridos, paciência é matéria fundamental. E é estilo de vida. É jeito de ser. Nós não é algo que a gente pega a hora que a gente quer. A gente é assim e fim de papo. Porque a gente sabe exatamente em quem a gente tem crido. Amém? Eu tenho um pedido de oração aqui, queridos. Rosemary pediu oração. Divino
Divino Lage de Freitas, Rosimere Messias de Freitas, Mateus Messias Lage de Freitas, Theo Messias Lage de Freitas, Luísa Messias Lage de Freitas e Márcia Madalena Messias. Pelo jeito é uma família, eu não sei a necessidade, mas eles pediram para a gente orar. Então, você já foi abençoado, amém? Vamos abençoar alguém agora? Pai, nós oramos por esta família, pelo menos pelos sobrenomes, entendemos que é uma família. Não sabemos quais são as necessidades, mas pedimos, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, visitando eles. Primeiramente, Senhor, a salvação estando garantida, Pai. A salvação é a maior vitória, a maior bênção, o maior milagre, a coisa mais importante, Pai. E assim também, Pai, entrando, Senhor, na vida financeira, Senhor, na vida familiar, na vida conjugal, seja, Senhor, na área de libertação, seja o que for, entra com teu socorro, entra com tua mão e abençoa, e a gente quer ouvir esse testemunho, assim como estamos ouvindo, Senhor, o pedido de oração, queremos ouvir esse testemunho para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Mais um? Vamos orar por mais um pedido de oração, querido? Solange Martins pede oração pela Valentina, de 12 anos. Ela está fazendo vários exames com suspeita de câncer. Estenda sua mão aqui para frente. Valentina, 12 anos. Pai, uma criança, Pai, de 12 anos, Senhor, fazendo vários exames, suspeita de câncer, Pai. Pai, ainda que o diagnóstico saia, Senhor, nós estamos agora, Senhor, repreendendo qualquer suspeita e até mesmo qualquer algo material, Senhor. Ainda que já tivesse sido materializado isso, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Surpreende a medicina, surpreende essa família, Pai, que a gente possa, Senhor, ouvir um testemunho lindo e maravilhoso, dizendo, Senhor, que algo celestial, algo divino aconteceu, e nós sabemos que foi o Senhor, Pai. Olha, Senhor, para esta família, socorre, Senhor, esta criança, Pai, e entra, Senhor, com a cura completa. Repreendemos toda sorte de enfermidade, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, abençoamos, Senhor, com saúde, para a glória do teu nome. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, por este culto, por esta tarde, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor. Toda a glória é para Ti, todo louvor, tudo que fizemos aqui é para Ti. Os louvores, as orações, a mensagem, o estar aqui, Senhor, na frente, tudo foi feito para Ti, Pai. Recebe no trono da Tua glória, Pai. Leva cada um agora aos seus lares, assim como trouxe, Pai, com segurança e abençoados, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão. Diga que bom que você veio, volte mais vezes. Diga para ele, traga alguém com você a semana que vem.